Olá, graça e paz, eu sou o pastor Delton Cruz e gostaria de meditar uma palavra que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 10. O título na minha Bíblia, Jesus o Bom Pastor. Eu vou ler apenas o versículo 4, a parte C dele. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Jesus havia contado aqui uma parábola sobre as ovelhas se identificarem com a voz do pastor. Poderiam e outros tentar chamar as ovelhas, que seria, e Jesus chama as pessoas de ladrões e salteadores, e Jesus fala que as ovelhas não iriam com eles, porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Certamente devido ao cuidado que o pastor tem com as ovelhas, de levar as ovelhas para tomar água, guiar as ovelhas até o pasto, guardar à noite para que não tenha ataque de lobos, a proteção ali gera uma intimidade entre as ovelhas e o pastor. Tanto que eu já vi vídeos que outras pessoas tentam chamar as ovelhas e as ovelhas não vão. E quando o pastor delas começa a chamar, todas as ovelhas vão correndo ali até onde o pastor estava. Eu já vi isso pela internet. Mas olhando aqui, Jesus estava contando essa história baseado em João capítulo 9, refutando ali os judeus. Jesus havia curado um cego de nascença e eles haviam levado esse cego até os judeus ali, os escribas fariseus, e eles não estavam acreditando que ele era cego. Então eles mandaram chamar os pais dele e os pais falaram, não, ele era cego mesmo, realmente ele era cego. E perguntaram para ele, quem te curou? Ele falou, Jesus me curou. E eles ficaram ali perturbados, perplexos, porque eles não queriam reconhecer o milagre que Jesus tinha feito. Então eles perguntam para o cego, e para você, quem é Jesus? Ele falou, um profeta. E eles ficaram bravos com ele, e ele começou a falar, se ele não fosse de Deus, não ia abrir os olhos de um cego, ninguém viu isso na história. E o cego começa a falar ali, eles expulsam o cego, e Jesus encontra com aquele cego, e se apresenta para ele como o Filho de Deus, e o cego aceita, o adora, e aquele cego é salvo, se torna uma ovelha de Jesus como o bom pastor. Então Jesus estava contando essa história aqui para refutar esses judeus, mostrando que eles eram falsos pastores, ladrões, salteadores, e que não eram ovelhas do Senhor, porque não ouviram a voz de Jesus. Mas esse cego era uma ovelha do Senhor. Ele ouviu a voz e aceitou o chamado, reconhecendo Jesus como Senhor da sua vida. Então, eu queria meditar sobre essa ótica, como identificar a voz de Deus, como Jesus fala hoje com a sua igreja, e pensando sobre isso, 7 formas, 7 maneiras a qual Deus fala conosco hoje como igreja. Quando eu digo igreja, eu digo uma pessoa. Quando nós aceitamos Jesus ser o Senhor e Salvador da nossa vida, o Senhor vem fazer morada no nosso coração. Então nós somos, individualmente falando, pertencemos à igreja do Senhor. Então nós vemos aqui que a primeira maneira, eu li aqui o versículo, porque eles conhecem a sua voz. As ovelhas se identificam com a voz do pastor. Eu não entendo de ovelha, mas eu tenho um animalzinho, um cachorro, que chama Scott. Se eu falar para ele, vamos passear, ele já começa a latir, fica alegre, fica feliz. Eu que cuido com ração, eu que trato dele. Então a gente tem um relacionamento, ele me conhece. De longe ele me vê, ele corre, gosta de passear comigo toda tarde. A gente tem um relacionamento. Assim é nós com Deus. Quando nós começamos a ter uma vida com o Senhor cuida de nós. E nós passamos a relacionar com Ele, nós começamos a conhecer a voz de Deus. Nós sabemos quando Deus fala conosco, à medida que nos relacionamos com Deus. Então, a principal forma a qual Deus fala com a igreja, como eu disse, 7 maneiras que eu vou trazer aqui, mas você pode enxergar outra. Mas a primeira maneira qual Deus fala com a sua igreja, através da palavra de Deus. A palavra de Deus, Salmo 119, no versículo 105, vai dizer que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu posso, em qualquer momento, eu oro, não que ela é uma caixinha de sorte, que eu abro ela e falo, Deus, fala comigo. Aí está falando, não. À medida que nós temos uma vida na presença de Deus, estamos orando e meditando e sempre lendo na Bíblia, o Senhor sempre fala conosco, através da sua palavra. A palavra sempre, o Senhor é o próprio Deus falando conosco quando nós estamos meditando na palavra de Deus. A primeira forma
A primeira maneira que Deus fala conosco é através da sua palavra. A palavra é o próprio Deus falando conosco. A segunda maneira que Deus fala conosco, quando a igreja se reúne, ela se torna ali o corpo de Cristo. Jesus falou isso em Mateus capítulo 18, versículo 20. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu me faço presente. Então, quando nós nos reunimos como igreja do Senhor, seja no templo, ou seja numa casa, ou seja numa célula, ou seja em qualquer lugar, quando nos reunimos ali com o propósito de adorar a Deus, e o Senhor fala ali conosco, quando estamos reunidos ali no nome dele, o Senhor fala conosco também ali. A terceira forma que eu vejo quando Deus fala conosco, Deus fala através do seu Santo Espírito. Jesus falou em João capítulo 14, versículo 16, ele falou assim: é necessário que eu vá para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão, eu rogarei ao Pai, ele enviará o outro Consolador, e ele vos fará lembrar de todas as palavras. Então, quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós estamos constantemente lendo a palavra de Deus e meditando, quando eu entro no meu quarto para me orar, e eu estou buscando uma resposta de Deus, o Espírito Santo de Deus traz versículos ao meu coração, e eu fico em paz, eu sei que é o Senhor falando comigo. Não que eu vou ouvir uma voz falando no meu ouvido: olha, Dailton, faz isso, faz aquilo. Não. O Senhor às vezes traz no meu coração, por exemplo: não temas, sou contigo. Às vezes o Senhor fala comigo no meu coração algum versículo, então vem ao meu coração, vem a minha memória, uma parte da Bíblia que eu li, o Senhor falando comigo. Então o Senhor fala através do Santo Espírito. Deus também fala conosco usando pessoas. Nós vemos, por exemplo, no Êxodo, capítulo 18, Moisés estava liderando o povo ali no deserto, e ele era o juiz ali, de todo aquele povo, aquela multidão de povo. E ele estava ficando exausto. Um dia Jetro, seu sogro, chegou para conversar com ele, e ele o dia inteiro, as pessoas em pé ali, esperando para ele julgar as causas. E o seu sogro, Jetro, falou: assim você vai morrer. Levanta a maioria sobre o povo, coloca líderes 1.000, 100, 50, e assim eles vão julgando as causas entre eles. E as causas que eles não puderem julgar, eles trazem para você. Foi Jetro que aconselhou isso, mas isso veio da parte de Deus. Deus usou Jetro para aconselhá-lo. Às vezes Deus irá falar conosco através de pessoas. Nós temos que ser sensíveis à voz de Deus. Como eu disse, à medida que nós temos um relacionamento com o Senhor, nós passamos a conhecer a voz de Deus. E Deus fala como Ele quer. Então o Senhor às vezes usa pessoas para nos aconselhar. O Senhor também fala conosco através de sonhos. Quem sabe você pode não acreditar nisso, dessa forma. Mas Deus fala ainda com a sua igreja através de sonhos. Nós vemos, por exemplo, em Mateus capítulo 1, no versículo 20 ao versículo 25. Quando Maria estava grávida do Espírito Santo, José pensava em deixá-la. Mas quando ele estava dormindo, ele teve um sonho. E o anjo falou para ele: olha, não deixe sua esposa, ela está grávida do Espírito Santo. Isso é algo da parte de Deus. E José entendeu aquilo. O Senhor falou com ele através... Um anjo foi falar com ele num sonho. Então Deus, não que o cristão, ele viva por sonhos. Olha, eu sonhei isso, deve ser isso. Se você comer uma feijoada bem pesada, à noite vai ter um tanto de pesadelo. Não é Deus que está falando com você. Mas quem tem intimidade com Deus sabe quando Deus fala com ele. O Senhor já falou comigo em sonhos. Eu lembro que eu estava chegando na igreja ainda, eu não era casado e não tinha sua namorada séria. Eu estava orando, comecei a orar ao Senhor: me prepara uma namorada, prepara uma namorada. E eu tive um sonho, que eu estava atravessando uma ponte, e nessa ponte tinha uma moça ali. Eu conhecia já a minha esposa de vista, e nesse sonho eu encontrei com ela, a gente conversou ali, e atravessamos a ponte junto. Pouco tempo depois eu conheci minha esposa, começamos a conversar, namorar e casamos. Deus mostrou para mim antes. Foi sonho, mas o Senhor falou comigo em sonhos. E eu lembro uma vez que eu era novo convertido também. Eu entrei na verdade eu era no banheiro, uma casa tão pequenininha, mas eu tinha desejo de sentir a presença de Deus, de falar com Deus. E não tinha jeito de orar em outro cômodo a não ser no banheiro. O único lugar que
eu podia ficar sozinho ali no banheiro. E eu estava orando no banheiro, eu estava orando assim, Senhor, Moisés guiou muitas pessoas no deserto, me usa também para guiar pessoas até o Senhor. Salomão foi muito sábio, Senhor, me dá sabedoria, eu quero ser mais sábio que Salomão. Então à noite tive um sonho. Eu me vi orando da mesma forma, do mesmo jeito. E quando eu vi o meu tio, cara, no sonho, ele é cristão, ele bate na porta e fala assim, Adailton, Jesus mandou perguntar se você está querendo ser ele. Então o Senhor falou comigo em sonho, eu entendi claramente porque qual era a minha intenção da minha oração. Eu entendi claramente quem salvou mais pessoas que Moisés, Jesus. Quem é mais sábio que Salomão? Jesus. É o Senhor, é Ele toda a honra, toda a glória. Então desde o Senhor começou a falar comigo em sonhos, e até hoje Ele fala, mostra coisas, fala comigo. O Senhor ainda fala em sonhos. Para quem crê nisso. Se você não crê, tudo bem, não tem problema. Deus também, eu acredito nos dons espirituais. Tem igreja que pensa que os dons cessaram ali, mas a Bíblia não fala nenhuma parte que cessou. Eu também acredito que Deus ainda fala através, usando pessoas ali, profecias, dons espirituais. Eu acredito que Deus fala dessa forma ainda. Nós vemos, por exemplo, em Atos capítulo 21, versículo 10, Ágabo chegou, pegou o cinto e falou assim, e começou a enrolar ali sobre Paulo, falou assim, o dono desse cinto, quando ele for para Jerusalém vai ser preso, vai passar por muitas aflições. Começou a ter revelação ali, e falando, Deus dando para ele, mostrando, falando com Paulo sobre isso. Usou um dom espiritual. O Senhor fala. Eu também tenho uma experiência sobre isso. Eu lembro que quando eu comprei uma casa num bairro a qual eu não queria, tinha uns morros ali, e eu com minha esposa estava doido para mudar daquela casa. E nós estávamos orando para vender a casa e sair de lá. Tinha morado pouco tempo lá ainda. E eu estava trabalhando, o meu amigo que é pastor trouxe uma missionária de fora. Ele falou assim, posso levar na sua casa para conhecer vocês e orar? Pode. Só que eu não estava lá o dia que foi, eu estava trabalhando. E a missionária olhou a casa, o lugar, e falou, olha, Deus manda dizer que aqui é o lugar seu, que vocês vão ficar aqui. E minha esposa ficou triste com isso. Quando cheguei do serviço, ela falou para mim, eu falei, não é possível que falou isso. Não. Aí eu fui orar ao Senhor, e eu orei a Deus, falei, Senhor, a tua palavra diz, se pedir pão, o Senhor não dá pedra. Para mim o Senhor deu, porque eu nunca pedi para morar aqui. Se pedir peixe, o Senhor não dá cobra ou escorpião. Para mim o Senhor deu, porque eu nunca pedi para morar aqui. Comecei a fazer uma oração meio dura e meio brigando assim com Deus. E à noite, sabe o que aconteceu? À noite eu deitei para dormir, depois disso, eu não sei se foi sonho de visão ou foi visão, mas eu olhei para a cozinha, eu estava no quarto, olhei para a cozinha, a gente deixava a porta aberta com as crianças, uma luz muito grande vindo da cozinha na minha direção, um homem todo de ouro, assim, foi chegando perto de mim e falou assim, a sua oração chegou diante de Deus e Ele vai atender o seu pedido. E na mesma hora eu despertei e falei minha esposa, tinha um anjo aqui, ele falou que vai atender o pedido, eu vou vender a casa. Na outra semana vendemos a casa, na outra semana, e eu fiquei todo, tá vendo? Mas sabe o que aconteceu depois disso? A minha vida começou a dar uma desandada, as coisas começaram a dar errado, tudo começou a dar errado, as portas fechando e muitas coisas dando errado. Vou resumir só isso, você entender. E sabe o que aconteceu? Um dia eu estava numa reunião também da igreja, uma missionária, podemos dizer assim, uma irmã falou comigo assim, contou uma história, vou resumir que está ficando grande o vídeo, contou uma história, falou assim, o meu filho queria uma bicicleta, uma BMX nova, e eu ia dar para ele essa bicicleta, mas ele não queria esperar, e ficou, eu quero agora. Eu comprei uma bicicleta velha, um camelo, né? Aqui nessa região a gente fala de bicicleta velha, um camelo, e dei para ele. Mas não era isso que eu ia dar para ele, eu queria dar para ele uma bicicleta nova, mas ele não quis esperar meu tempo. Aí ele me falou assim, e Deus me manda falar isso para você, o Senhor te deu uma bicicleta velha, porque você não quis esperar o tempo dele. Então eu entendi, claramente, eu não quis esperar o tempo de Deus, às vezes nós não queremos esperar o tempo de Deus, e às vezes o Senhor, na sua vontade permissível, deixa nós fazermos o que queremos e quebramos a cara. Eu quebrei a cara, mas Deus falou comigo dessa forma. E outra maneira de Deus falar, Deus fala como Ele quer, do jeito que Ele quiser. Ele usou uma mula para falar com Balaão, Ele usou um galo para falar com Pedro, quem sabe Ele está me usando agora para falar com você. O Senhor fala como quer. Nós temos que aprender a ter comunhão, ser sensíveis à voz de Deus, porque o Senhor ainda fala hoje. O Senhor nos quer perto dele. Ele quer que nós venhamos a ser amigo dele. Jesus falou isso para os discípulos quase no final do seu ministério. Eu quero que vocês sejam, eu não chamo mais vocês de servos, mas chamo vocês de amigos.
Jesus tinha os discípulos como um amigo, e nós temos que ser amigo do Senhor, nos relacionar com Ele constantemente ouvir a voz dEle. E tem vezes que Ele não vai nem falar, tem vezes que nós vamos orar, a paz de Deus vai entrar no nosso coração e depois vai subir para a nossa mente. Às vezes a situação vai continuar da mesma forma, tudo vai continuar da mesma maneira, mas o que vai mudar vai ser dentro de nós, a presença de Deus, o Espírito de Deus dentro de nós é que vai fazer toda a mudança. Vai continuar os ventos, os mares, os problemas, mas o que muda é dentro de nós. Nós sabemos que Deus está conosco. O Senhor fala, olha, eu estou contigo, eu não te deixo, eu te ajudo. Olha o Senhor falando de novo. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.